Glória a Deus, maravilhas, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo Ele é bom, amém? Estamos firmes nesse propósito, quase terminando a Bíblia, irmão. Um ano lendo, que bênção, que revelação, que maravilha, amém? Glória a Deus, que os anjos acampem ao redor da tua casa te abençoe. Esta é a minha oração e todos os dias, às madrugadas, estou orando por você, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ver Atos, capítulo 20 ao 22. Atos, capítulo 20. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Atravessou aquela região, animando muitos com a sua mensagem. Os cristãos. Aí chegou à província de Acaia, onde ficou 3 meses. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas: Sopatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Aristocarto e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade. Depois da festa dos pães sem fermento, nós partimos da cidade de Filipos. 5 dias depois, nos encontramos com eles em Troade e ficamos ali 1 semana. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo ficou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no 3º andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela, e como Paulo continuava falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: não se assuste, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu, e falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso deixou muito animado. Olha, uma noite de vigília falando, e depois foi em viagem. Olha a palavra. Nós fomos na frente, o embarcamos no navio que o levou até Porto de Assos, onde devíamos esperar Paulo. Ele mandou que fizéssemos isso porque queria ir por terra até lá. Quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até a cidade de Mitilene. Então partimos dali e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios. No outro dia já estávamos na ilha de Samos, e um dia depois chegamos ao porto de Mileto. Depois tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso para não ficar muito tempo nas províncias da Ásia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: você sabe como foi que eu passei todo o tempo que estivéssemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade, com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se ajuntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não judeus o que eles deviam de aprender, deviam se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando, mas eu
mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar as boas notícias da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que se alguns de vocês se perderem, eu não sou responsável, pois não deixei de anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o trabalho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho, pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurarão levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fique vigiando e lembre-se que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês, e agora eu entrego aos cuidados de Deus e da palavra da graça, pois ele pode ajudá-lo a progredir espiritualmente e pode dar as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem prata, nem ouro, nem roupa de ninguém. Pelo contrário, você sabe que eu trabalhei com a minha própria mão e consegui tudo que os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre-se da palavra do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choravam muito, abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque eles lhe tinham dito que nunca mais iam vê-los. Então ele os acompanharam até o navio. Olha, Paulo desejou ir para Roma porque ele sabia que iria morrer pelo evangelho. Atos capítulo 21, nós nos despedimos dele e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rode e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos em viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos do sul daquela ilha. Seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles 1 semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos com as esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nós despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem navegando na cidade de Tiro para Ptolemelaida. Ali encontramos cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Felipe e ficamos com ele. Felipe era um dos 7 homens que havia sido escolhido em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Olha só os profetas aqui, irmão. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, agarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isto em Jerusalém: o dono desse cinto será amarrado pelos judeus e será entregue na mão dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós, os irmãos de Cesaré, pedimos com insistência que Paulo que não fosse para Jerusalém, mas ele respondeu: por que é que vocês choram assim
e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menazon, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos que receberam muita alegria, nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele, e todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo o que Deus tinha feito por meio dele e entre os não-judeus. Depois de ouvirem todos eles, deram graças a Deus e disseram a Paulo: veja bem, irmãos, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a ele que não circuncidem os seus filhos, nem respeitem o costume dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza, eles já ouviram dizer que você chegou, portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então, vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo de que, fato, você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas quando aos não-judeus se tornarem cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidas em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E também não pratique imoralidade sexual. Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com ele na cerimônia da purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando ia terminar os dias da purificação. Isto é a ocasião em que cada um dos 4 homens devia oferecer o seu sacrifício. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: israelitas, nos ajude. Esse é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas, dizendo mentira contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo, e pensava que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo. Fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu e o mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou: quem é este homem? O que foi que ele fez? Mas a multidão, uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro das fortalezas. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinham atrás gritando: mata-o, mata!
Quando ia levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: me dê licença para falar uma coisa com o senhor. O comandante perguntou: você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. Então o comandante deixou Paulo, ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico e ele disse, Atos capítulo 22, ele disse: meus senhores irmãos e pais, escute o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiram a este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior pôde provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi carta deles escrita para os irmãos judeus que moram em Damasco, e fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos com correntes a Jerusalém, a fim de serem castigados. Paulo continuou: eu estava viajando já há muito tempo, muito perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha dos céus brilhou em volta de mim. Eu caí no chão, eu vi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu perguntei: quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele quem você persegue. Respondeu ele: os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz quem falava comigo. Eu perguntei: Senhor, que é que devo fazer? E o Senhor respondeu: levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego, por isso os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia à nossa lei. Todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Este homem veio me procurar e chegou perto de mim e disse: irmão Paulo, irmão Saulo, você veja de novo. No mesmo instante, comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ser seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Pois você será testemunha dele para dizer a todo aquilo que você tem visto, ouvindo, e agora não espere mais, levanta e peça ajuda do Senhor e seja batizado e os seus pecados são perdoados. E Paulo terminou dizendo: então eu voltei para Jerusalém. Quando estava andando no templo, tive uma visão, vi o Senhor e ele me disse: sai depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia na sinagoga e prendia os que em ti batia neles. Quando estava matando Estevão, que falava a respeito de ti, ó Senhor, eu estava ali concordando com aquele crime e até tomei conta da capa dos assassinos deles. Aí o Senhor disse: vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe, vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso, mas aí ele começaram a gritar com toda a força: matem este homem, ele quer
ele não merece viver. Eles gritavam, sacudindo as capas no ar e jogavam a poeira para cima. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza, mandou também que o chicoteassem para que ele contasse porque a multidão estava gritando contra ele. Porém, quando estava amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou aos oficiais romanos o que estava perto dele: será que você tem o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial viu isso, foi falar com o comandante e disse: o que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: me diga uma coisa, você é cidadão romano? Sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse: eu também sou, e isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu: pois eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens iam chicoteá-lo ou recuaram. E o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. O comandante, que queria saber com certeza o que os judeus estavam acusando Paulo, então, no dia seguinte, mandou que o tirassem as correntes que prendiam e ordenou que o chefe de sacerdote e todo o conselho superior se reunisse. Depois mandou que trouxessem Paulo e os colocasse em frente dele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. Paz.